apenas uns cristãos que foram salvos e estão a caminhos do céu em dificuldade e em tribulação. Mas, evangelista, porque é que às vezes há tantas pessoas em dificuldade e em tribulação? Eu vou-lhe dizer porquê. Porque Deus deu-nos a nós uma capacidade tremenda que só Deus tem, que é o poder da criação. Só Deus tem o poder de criar. Mas aprova Deus nos ter dado a nós a capacidade de criar. Você sabia? Deus deu-nos a capacidade de criarmos através de algo que poucos de nós desconhecem e muitos dos filhos de Deus, sentados na casa de Deus, na igreja de Deus, desconhecem, que são palavras. Assim como Deus disse, haja luz e houve luz, Deus nos deu a nós a capacidade de abrirmos a nossa boca e trazermos à existência aquilo que não existe, através da nossa fé. Mas isto, o que é que você está a querer dizer? Eu estou a falar a palavra de Deus. E aquilo que nos falta muitas vezes é termos a revelação. Mas mais do que a revelação, a aplicação da palavra de Deus. Às vezes costumam dizer assim, evangelista, você tem uma maneira de pregar muito água com açúcar. Parece que tudo é simples. Mas o evangelho é simples. O que Deus tem para nós é simples. Aleluia. E é tão simples que Deus colocou o seu Espírito Santo em nossa vida, que diz a palavra de Deus que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Isto separa algumas pessoas, que são aquelas que acham que são fortes, santas, que fazem tudo certinho, não é? Quando Deus diz que deu o Espírito Santo para nos ajudar nas nossas fraquezas. Logo, aquele que diz que está fraco, deve dizer que está forte, porque o Espírito Santo habita em si. O fraco hoje pode dizer, eu sou forte, porque o Espírito Santo habita em sua vida. Isto é algo muito simples, super simples. Mas sabe o que é que eu aprendi? É que muitas vezes nós pedimos a Deus para mergulhar na profundeza daquilo que é a palavra de Deus, mistérios e revelações, mas não aplicamos as coisas simples que a palavra de Deus nos traz. E ao não aplicarmos as coisas simples, continuamos à procura de grandes mistérios, de grandes profundidades, quando aquilo que é simples nós não aplicamos à nossa vida. E aquilo que Deus me tem inquietado, que o Espírito Santo me tem inquietado, é o poder criativo que existe nas nossas palavras. Porque a vida e a morte estão no poder da língua. Logo, eu tenho o poder dado por Deus de criar vida ou de criar morte. E o próprio Tiago, meio-irmão de Jesus, que durante a caminhada de Jesus, Tiago não estava nem aí, mas após ele morrer, ser ressuscitado, ir à cruz e ser ressuscitado, Tiago tornou-se um homem de Deus poderoso. Sabe porquê? Porque ele começou a dizer assim, espera lá, aquilo que ele disse, aquilo que ele fez, eu tenho que seguir e tenho que seguir à letra. Por isso é que Tiago dizia que a língua tem o poder de fogo, a língua tem o poder de construir ou destruir, a língua tem o poder, tal como os navios são direcionados por um simples leme. É isso que nos diz a palavra de Deus. É tão simples. Evangelista, você vem pregar tão simples. Mas é simples o Evangelho. O Evangelho é simples. A palavra de Deus diz que os grandes barcos, imagina o seu maior barco que você já viu na vida. No porto de Roterdão, eu não vejo muito, eu passo a vida praticamente a estudar no escritório junto da minha família, junto da minha esposa, preparando para o que Deus tem, preparando para aquilo que Deus tem colocado no meu coração, porque aquilo que são os nossos sonhos é aquilo que Deus tem para nós. Os nossos sonhos nunca foram os nossos. Aquilo que nós sonhamos é Deus que nos dá. E os sonhos que você tem no seu coração é Deus que colocou e Ele vai fazer prosperar. Ainda que você derrame lágrimas, Deus vai fazer prosperar os seus sonhos. Agarre os seus sonhos. Nunca desista dos seus sonhos. É uma palavra de Deus para a sua vida. Os maiores barcos que nós podemos ver atracados no porto de Roterdão, tão grandes, com tantos metros, tantos e tantos metros, com uma carga muitas vezes tão pesada, esses barcos são direcionados por um leme que, se você for observar, parece que o leme não existe no barco. Porque o barco é tão grande e o leme é pequeníssimo em comparação com o barco. E o que Tiago nos estava a querer dizer, eu vou-vos revelar uma coisa, eu não tinha planeado dizer nada disto.
Mas eu gosto sempre quando é o Espírito Santo que nos traz ensinamento. Eu sinto-me em casa, eu sinto-me em família, é como se nós estivéssemos em família. Eu aqui estou-me a sentir muito bem, com liberdade para falar, que o Espírito Santo quer falar. Aleluia. Nós olhamos para os barcos e dizemos como o barco é lindo, como o barco está bem pintado, como o barco tem tantos quartos. Vocês observam muitas vezes aqueles paquetes, não é? Que toda a gente vai viajar para a Grécia e há muita gente que anda dentro de um barco e nem observa aquilo que é o barco. Mas aqueles grandes barcos são direcionados por um simples leme. Mas a palavra de Deus nos diz que a nossa vida é direcionada pela palavra de Deus. Se fosse só isso, já era muito bom. Mas se a nossa vida é direcionada pela palavra de Deus e nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, por que é que a palavra de Deus muitas vezes não se cumpre em nossa vida? Será falta de estudo? Será falta de conhecimento? Também, mas não só. A palavra de Deus nos diz em Oséias 4:6: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento de mim. Aleluia. Salmo 23:1 diz algo muito simples: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Não é nada me faltará. Não é como está traduzido na nossa versão. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. E porque Ele não me faltará, podemos dizer como Paulo que nós podemos todas as coisas nele que nos fortalece. Como é que Ele nos fortalece? Através do Espírito Santo que habita em nós. Glória a Isto é a Deus. palavra. Mas evangelista é tão simples, é muito simples. Só que nós muitas vezes não aplicamos. Mas há algo que o Espírito Santo tem me inquietado. Numa altura em que tem aberto tanta porta para eu poder ministrar a palavra de Deus, eu fico feliz. Eu vou-vos revelar um segredo. Eu ficarei muito feliz quando, numa semana, puder pregar 24 vezes. 8 dias a pregar, de manhã, à tarde e à noite. Aí eu estou satisfeito. Até isso acontecer, eu não ando muito satisfeito. Então eu tenho pedido a Deus para me trazer mensagens. E uma das mensagens que Deus tem trazido ao meu coração, numa altura em que me estou a preparar para determinadas situações e portas que Deus tem aberto, é o seguinte: nós muitas vezes não temos sucesso na nossa caminhada cristã. Não é apenas pelo pouco conhecimento que nós temos da palavra de Deus. É pelas palavras que saem da nossa boca, que nada têm a ver com as promessas que estão escritas de Deus, para nós aplicarmos à nossa vida e vermos os resultados. A palavra de Deus diz que a sua palavra permanece para ser firmada nos céus. Sabe o que é que isso significa? Significa que a palavra que você tem nas suas mãos foi decorada no céu. Deus vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir. Os anjos de Deus conhecem a palavra de Deus. Os demónios conhecem a palavra de Deus, sabem o poder da palavra de Deus e sabem o poder da palavra de Deus quando aplicada à vida de alguém. Evangelista, você explique mais, eu não estou a entender. Quando o diabo tentou Jesus, o diabo falou a palavra. Deturpou dizendo: se tu és o Filho de Deus, manda-te aqui abaixo, porque Deus dará ordem aos seus anjos que te segurem em todas as coisas. A deturpação não é que os anjos protegiam. Porquê é que eu digo isto? Satanás era um anjo de luz que caiu. Você entende? E se alguém que sabia o poder dos anjos, era Satanás. Satanás sabe. Mas muitos filhos de Deus não sabem que nós temos anjos ao nosso redor para nos proteger, para nos abençoar com a bênção de Deus. Muitos de nós não sabemos. Nós somos protegidos por anjos de Deus que estão ao nosso redor. Mais do que isso, nós temos o Espírito Santo em nossa vida. Mais do que isso, nós temos o nome sobre todo o nome. Nós somos mais do que vencedores. Se nós muitas vezes não somos mais do que vencedores, não tem a ver com a palavra de Deus. Se nós muitas vezes não somos mais do que vencedores, tem a ver da forma do nosso pouco conhecimento da palavra, mas mais do que o pouco conhecimento da palavra, é nós não aplicarmos a palavra de Deus à nossa vida. Evangelista, mas eu conheço aquele irmão, aquele irmão é tão íntegro, aquele irmão é tão fiel, e ele até fala a palavra de Deus, ele sabe alguns versículos de cor, mas sabe, muitos de nós anulamos o poder da palavra de Deus em nossa vida. A palavra de Deus tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Nós anulamos a palavra de Deus em nossa vida através das palavras que saem da nossa boca, que nada têm a ver com a palavra de Deus.
Se nós muitas vezes não caminhamos em vitória, não é por Deus. Evangelista, dê-me lá um versículo. Eu gosto de fazer perguntas por você. Dê-me lá um versículo. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, quando é que Deus nos vai dar as bênçãos que nós necessitamos? Já nos deu. Aleluia. A palavra diz que já nos deu. Não é que me vai dar. Já deu. Então, quando Ele me deu todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, eu só tinha que fazer uma coisa: estar em Cristo. Logo, se eu estou em Cristo e não recebo todas as coisas que Deus tem para mim, então é porque alguma coisa não está a correr bem. E se algo corre mal na nossa caminhada cristã, nunca é por Deus. Nunca é falha de Deus. Nunca é displicência de Deus. Mas alguns, Satanás tem cegado dizendo assim: se não corre bem na tua vida é porque Deus não está satisfeito contigo. E isto é uma falácia do inimigo para a vida de muitos cristãos. Deus nos salvou, sabe porquê? Somente porque nos ama. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a razão da salvação é apenas o amor de Deus. No dia que você puser na sua cabeça que Deus não ama e as suas palavras falarem que Deus não ama, você está a contrariar a palavra de Deus. Você vê como é simples. Nós contrariamos a palavra de Deus. Às vezes não é por falta de fé. Você sabia? É porque as nossas palavras, em momentos de luta, em momentos de tribulação, contradizem a palavra de Deus. Nós damos mais força àquilo que é a descrença na palavra do que nós fortalecemos a nossa vida através da palavra em nossa boca. E como a vida e a morte está no poder da língua, e aquele que ama o que fala come do seu fruto, muitos filhos de Deus caminham em derrota. Evangelista, você foi convidado pelo pastor Alexandre. Tenha coragem de estar a dizer que há cristãos que vivem em derrota. Tenho. Porque eu não sou hipócrita. Nós muitas vezes, quando dizemos aceita Cristo e a tua vida muda radicalmente, não é bem assim. Aceita Cristo, expõe a tua vida, o teu coração à influência da palavra de Deus e tem vida e vida em abundância. Porque é o que Jesus disse: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E muitos cristãos pararam aí. Sabe uma coisa, evangelista? Isto está complicado, porque o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E param aí, está a ver? Há partes da palavra de Deus, nós às vezes olhamos para a palavra de Deus e só lemos as partes que nos interessam ou que fortalecem a nossa descrença, ou que fortalecem a nossa falta de fé, ou fortalecem a nossa falta de dedicação, ou fortalecem a nossa falta de intimidade com Deus. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Você sabe o que é esta vida em abundância? Esta vida em abundância é vida plena, é vida total, é vida satisfatória aos olhos de Deus. Não é apenas uma vidazinha. E isto contradiz aquela caminhada cristã que é: evangelista, se você soubesse a minha vida, eu não preciso saber da vida das pessoas. Eu apenas quero saber se aplicam a palavra de Deus. Porque os demónios fazem exatamente a mesma coisa. Eles não querem saber da sua vida, querem saber se você aplica a palavra de Deus. Os demónios não querem saber da sua vida, querem saber se você realmente é consagrado ou não é a Deus. Se você é consagrado a Deus, eles são o inimigo da sua vida. Mas se você não se consagra a Deus e faz o que quer e bem lhe apetece, o inimigo não vai perturbá-lo muito. Você sabia? As lutas muitas vezes vêm pela consagração. As lutas muitas vezes vêm pelo propósito. E quando nós temos um propósito firme em Deus e estamos no centro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é aí que o inimigo se levanta. Sabe uma coisa? Vou dizer uma coisa. O pastor Alexandre fez o favor de pôr a live a gravar, mas eu vou lhe dizer isto. Eu tenho muitos inimigos, mas eu não estou preocupado. Porque eu sei quem é
o meu principal inimigo. Você entende? Eu não estou muito preocupado com aquelas... Você entende? Não, eu sei que é das trevas. Evangelista, o que é que você está a querer dizer? Estou a querer dizer que há pessoas, muitas vezes, que se deixam usar pelo inimigo para ser boca do inimigo para a sua vida quando você tem um propósito firme em Deus e jamais olha para a direita e olha para a esquerda. E às vezes são as pessoas que você menos espera. Aleluia, Jesus. Evangelista, você estudou isso, está para aí dizer não. Não, mas é uma realidade. Quando você está num propósito firme, se você fizer o propósito firme de dizer assim, Senhor, abençoa o meu trabalho, faz prosperar o meu trabalho, eu serei fiel à tua palavra, eu dar-te-ei que é a tua parte, Senhor, a aliança que eu tenho contigo, eu devolver-te-ei aquilo que tu me habilitaste a ganhar. Eu faço uma aliança contigo. O Senhor abre a porta, o Senhor prospera e os demónios vêm para contradizer a palavra. Vem a dificuldade, vem aquela aflição que, como se Deus não tivesse o poder, com o sopro da sua voz, mudar a circunstância em um minuto. Evangelista, você tem certeza que Deus muda as circunstâncias em um minuto? Eu estava ontem a meditar sobre a queda da Babilónia. É uma mensagem que Deus me deu para levar a muitas nações. Evangelista, você sabe o que está a dizer? Eu sei o que estou a dizer. A queda da Babilónia acontece num dia. Porque o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, quando age, não perde tempo. Evangelista, dê-me lá um exemplo. Determinada altura, Belsazar estava a beber vinho na Babilónia, rodeado de 1000 pessoas que o serviam. E ele bebia vinho. E às tantas estava alegre porque bebia vinho. E ele olhou e há uma mão que começa a escrever na parede que diz: pesado foram os teus pecados. Pecado fostes na balança. Na hora ele expirou. Sabe porquê? Porque Deus não brinca. Nós temos um Pai. Essa é outra situação que eu queria dizer para vocês. Nós temos um Pai que se preocupa connosco. Santo diz. Você pode ter tido um pai natural, um pai humano, que não esteve nem aí para si, que até o abandonou nos primeiros dias da sua vida. Eu tenho ouvido tanto isso. Deus tem trazido tantas pessoas que falam: o meu relacionamento com o meu pai foi péssimo, o meu pai maltratou-me, o meu pai violou-me, o meu pai foi péssimo pai. Mas nós não podemos perder o foco que a palavra pai foi originada em Deus. Foi Deus que criou o pai. O pai pode fazer coisas erradas, mas a palavra pai vem de Deus. Evangelista, o que é que você está a querer dizer? Estou a querer dizer que Deus é pai como você nunca observou um pai humano. Porque muitas vezes a nossa limitação de olharmos para Deus e vermos Deus como um pai é que nós achamos que um pai não é aquilo que diz a palavra. Um pai é aquilo que eu experimentei na minha vida terrena. E isso limita-nos a caminhar com o nosso pai, que é pai de amor, que é pai zeloso, que é um pai que tudo o que deseja é nos dar a mão e caminhar connosco. Quantos de nós já fomos crianças como aquela criança que ali está sentada? Quantos de nós? Houve alguém que nasceu adulto? Não, ninguém nasceu adulto. Quando você era daquela idade, eu vou dizer qual é a maior alegria daquela criança. A maior alegria daquela criança é quando o pai lhe dá a mão e caminha com ela. Dá-lhe segurança. A criança é dependente do seu pai, no caminhar do seu pai. O seu pai pode ir andar com ela pela mão. Deixa a criança, dá um passo atrás, deixa a criança no meio da estrada. E ela pode ter dificuldades, mas Deus não é assim. Deus é um pai que, quando caminha, Ele não larga a nossa mão. O seu amor não abdica de nós. Em momento algum da nossa vida. Evangelista, e o pecado? Vamos falar de pecado? Vamos lá. Você quer alguém que tenha sido pior nas Escrituras do que o apóstolo Pedro? Você lembra-se de Pedro? Lembra-se de Pedro? Pedro caminhou com Jesus 3 anos e meio. E sabe uma coisa? Pedro teve uma bênção.
você certamente também gostava de ter. Jesus curou a sogra de Pedro. Não é fácil curar uma sogra, porque às vezes o coração dos genros não quer. Mas Jesus curou a sogra de Pedro. E a determinada altura Pedro olhou para Jesus e disse assim: Senhor, eu vou-te seguir até onde tu fores. Pedro era tão espiritual que olhou para Jesus e disse assim: Senhor, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Terceira: Senhor, eu estou disposto a dar a minha vida por ti. Este era o Pedro. Este era o Pedro. 3 declarações lindas. Você vai entender porque é que Jesus perguntou a Pedro, depois de ter ressuscitado entre os mortos, e disse: Pedro, tu amas-me? Pedro, tu amas-me? Pedro, tu amas-me? É porque Pedro tinha feito 3 declarações muito intensas de amor, dedicação e consagração a Jesus. Mas a determinada altura Pedro negou Jesus. Não. Eu não estou a falar que Pedro negou Jesus diante de um tribunal romano. Eu não estou a dizer que Pedro negou a Jesus diante de autoridades que tinham o poder de tirar a vida. Pedro negou a Jesus perante alguns servos e algumas servas. Mas depois de Pedro ter negado a Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus vem cumprir a vontade do Pai. E foi abraçar Pedro. Quando ninguém abraçava Pedro. Quando ninguém acreditava em Pedro. E ainda que alguém acreditasse em Pedro, Pedro não acreditava mais nele. Por isso é que muitas vezes é um perigo no corpo de Cristo quando nós acusamos uns aos outros e apontamos dedos uns aos outros. Porque ainda que ninguém confiasse em Pedro, nem Pedro confiava mais nele, Cristo confiou nele. E sabe uma coisa? Você sabe qual é o segredo de ter um grande ministério diante de Deus? Não é conhecer a palavra de Deus. Um grande ministério diante de Deus é ter gratidão por aquilo que Deus faz na nossa vida. Glória a Deus. Evangelista, prove-me isso. Vou-lhe provar. Pedro tornou-se uma rocha inabalável. Porque depois de ter negado o Mestre, foi perdoado pelo Mestre. E o que vai abalar as nações, e o que vai abalar a Europa, são homens e mulheres que foram abalados pelo amor de Deus. Aleluia. Consagrados ao amor de Deus. Evangelista, você acredita que a Europa é difícil? Não. Eu acredito que vem um avivamento sobre a Europa tremendo. Aleluia. Mas esse avivamento não vem para pessoas letradas. Esse avivamento vem para pessoas com fome e sede da presença de Cristo. De gratidão no coração. Glória. Sabe qual é, muitas vezes, o problema da igreja? É que a igreja muitas vezes perde o primeiro amor. Apenas perde o primeiro amor. E quando nós perdemos o primeiro amor, nós deixamos de ser habilitados e capacitados para ser totalmente usados pelo Espírito Santo em nossa vida. Sabe porque é que há tanta frieza na Europa? Porque homens e mulheres de Deus perderam o primeiro amor de Deus. A Europa não é um lugar difícil, como dizem. Não é. Mas se houver o primeiro amor, há muita unidade. Se houver o primeiro amor, há oração. Se houver o primeiro amor, é pagar o preço. Aleluia. Se houver o primeiro amor, o bem do meu irmão é o meu bem. Se o meu irmão frutifica em Cristo, eu frutifico com ele. Aleluia. Evangelista, há bênção nisso? É claro que há. Nós falamos muito das proezas de Josué, mas às vezes nós nos esquecemos que após a morte de Moisés, quem foi levantado foi Josué. Josué era apenas o servidor de Moisés. Porque Deus não quebra princípios. E o que é nosso? Às nossas mãos vem parar, mas Deus não quebra princípios. Seja fiel ao homem de Deus que você serve. Seja fiel ao seu pastor. Ame o seu pastor.
Esteja ao lado dele nas lutas, nas conquistas. Dobre a sua oração quando ele está a passar uma dificuldade por estar no centro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque nós fomos chamados para ser o bom perfume de Cristo. Fomos chamados para ser luz e fomos chamados para ser sal. Vou dizer uma coisa que não quero escandalizar os irmãos. Sabem porque é que nós não abalamos o mundo? Sabe porque é que nós não abalamos a Europa? Porque nós não conseguimos nem ser sal e luz dentro da casa do Senhor para os nossos próprios irmãos. É forte. Evangelista, você, Pastor Alexandre, nunca mais o vai convidar. Amém. Glória a Deus. Eu nunca deixarei de dizer que o Espírito Santo fala ao meu coração. A Europa não é difícil, amados. Difícil é a desunidade. Difícil é aqueles que foram enviados para a Europa, que estão mais preocupados com o ouro e os diamantes da Europa do que em ser ouro e diamante diante de Deus. A Europa não é difícil. A Europa precisa de homens e mulheres cheios do fogo do Espírito Santo, capacitados, revestidos, habilitados pelo Espírito Santo que já habita neles. Quando a palavra de Deus nos diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós, o modo como eu honro o meu amigo pastor Alexandre, eu entristeço ou não entristeço o Espírito Santo? O modo como eu trato a minha esposa, eu entristeço ou não entristeço o Espírito Santo? O modo como eu me consagro a Deus, eu entristeço ou não entristeço o Espírito Santo? A forma como lá fora eu vou ser sal e luz, eu entristeço ou não entristeço o Espírito Santo? Porque sabe porquê? Nós não fomos chamados para ser apenas um corpo dentro da igreja. Nós fomos chamados para ser o corpo de Jesus em todas as nações. E alguns podem dizer assim: evangelista, você tem a mania cá de ir por todo o mundo. Eu não tenho essa ideia. Eu tenho a ideia e a certeza que Deus me levará onde Ele quer me levar. Mas sabe uma coisa? Eu sou muito mais feliz a pregar para perdidos do que a pregar muitas vezes para filhos de Deus. Evangelista, você está doido? Porque é que você está a dizer isso? É que os perdidos têm fome e sede de Deus. Os perdidos não vêm para a igreja para ver se a irmã canta bem ou canta mal, se o microfone está bem ou se está mal. O perdido, quando chega à casa de Deus, não vem para confrontar o pastor, mas os filhos de Deus muitas vezes o fazem. É duro, não é? É forte, não é? Mas nós não podemos continuar hipocritamente a fazer a pergunta toda a vida: porque é que o Evangelho na Europa não prospera? Não prospera por mim, por causa de mim. Sou eu, não somos nós. Pela graça de Deus nós caminhamos num conjunto, como ainda ontem numa live dizia isso com vários pastores de todo o mundo. Nós caminhamos pela graça de Deus como corpo, lado a lado uns com os outros, mas a caminhada é individual. Sabe, pastor, eu não vou à igreja porque eu não me adapto àquele irmão, mas eu na igreja vejo a bênção que o irmão pode ser. Eu posso aprender com uma palavra que Deus deu àquele irmão. Mais que não seja, se houver alguém que é rebelde dentro da igreja, eu posso aprender o que não fazer. Você entende? Nós caminhamos como um corpo. Nós caminhamos como uma noiva que espera o noivo. Mas a noiva tem que se ataviar. E a santidade que muitas vezes prega não é a santidade do que se faz, é a santidade do que se é. Glória a Deus. Aleluia. Porque há muita gente a pregar santidade como um modo de ações e não um modo de ser. Um modo de ser. Aleluia. Você é santo quando é. E é um filho de Deus. E é dedicado a Deus. E tem amor por Deus. E está nas mãos de Deus. E Deus disse: vai e você vai. Trabalha e você trabalha. Dizima e você dizima. Oferta e você oferta. Você é. Não se faz. Santo de Israel. Em Jerusalém havia uma religião falida.
Porque havia hipócritas, fariseus e saduceus. Às vezes na Europa há uma igreja falida por continuar a haver os mesmos hipócritas. Ainda bem que está a ser gravado. Porque se eu sou a integridade da palavra de Deus. Eu pratico a palavra de Deus. Eu vivo a palavra de Deus. Se a palavra de Deus me diz: Vítor, como é que podes dizer que me amas a mim, que não vês, se não consegues amar o pastor Alexandre dos Santos a quem tu vês? Eu tenho que aplicar isso à minha vida. Quando a palavra de Deus diz que quando nós não amamos as nossas esposas, se interrompem as nossas orações, a palavra não brinca. A palavra não brinca. Aleluia. Quando a palavra de Deus nos diz para nós caminharmos da forma certa, caminharmos nos passos certos, que sejamos homens e mulheres de Deus íntegros, filhos de Deus verdadeiros, maridos, esposas, filhos, pais, avós. Agora posso dizer avô, porque eu fui avô há muito pouco tempo. É para sermos íntegros. Evangelista, porque é que o Evangelho na Europa é difícil? Às vezes perguntam-me. Porque nós não espalhamos o bom perfume de Cristo. Mas não tem perfume. Há muito perfume na Europa, mas não é o bom perfume. Há muito perfume na Europa, mas algum está danificado. Como ser uma bênção em tudo o que fazemos? Como ser uma bênção em tudo aquilo que procuramos realizar? Que a palavra de Deus não seja apenas a Bíblia que está no Salmo 91 na nossa mesa de cabeceira. Que a palavra de Deus seja aberta, devorada. Mas, evangelista, eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu leio tantos versículos que não percebo nada. O professor da palavra de Deus está dentro de si. Você, quando era mais jovem e estudava na escola, havia um professor para 30 alunos. No reino de Deus há um professor para um aluno. E nós não valorizamos. Espelhe-se na palavra de Deus. Evangelista, isso é ser perfeito. Não, isto é uma caminhada de santificação até à eternidade. Jesus nos olha como santos. Nós fomos santificados pelo sacrifício de Jesus. Mas a nossa fé espelha aquilo que nós fazemos, espelha a nossa fé. Se eu digo que tenho toda a fé do mundo e o que sai da minha boca não é palavras de vida, eu não tenho toda a fé do mundo. Se eu digo que tenho toda a fé do mundo e a minha família prospera, eu não tenho toda a fé do mundo. Se eu digo que tenho toda a fé do mundo e eu não tenho domínio próprio no meu falar, no meu caminhar e no meu agir, ao ponto de lançar um fogo sobre todos os que me rodeiam, a palavra de Deus não habita em mim. Porque a palavra de Deus nos diz que água doce e água salgada não jorra da mesma fonte. Não sou eu que digo. Às vezes até parece que jorra da mesma fonte água doce e água salgada. Às vezes parece, a sério, parece. Às vezes em nossa vida nós observamos e dizemos: Senhor, parece que da minha vida sai água doce e água salgada. Mas Cristo diz que não. Ou água doce ou água salgada. Agora, o que habita em nós nos fortalece a cada dia. O que habita em nós fala connosco a cada dia. O que habita em nós nos forma a cada dia rumo à eternidade. O que está em nós é o penhor, é o selo, é a garantia que herdamos a vida eterna. Agora, sabe uma coisa? Muitos de nós que herdamos a vida eterna e que estamos selados para as bodas do Cordeiro, teimamos em ser uma noiva. Quantos de nós já casamos? Deixa-me usar este exemplo e vou já terminar. Quantos de nós aqui já casamos? Você já casou? Posso usar o seu exemplo? Não me leva a mal?
Sua esposa foi bonita para o seu casamento, não foi? Batom, rímel, vestido bonito e cuidado, certo? Isso não agradou o seu coração? Não há noivo nenhum que não goste de ver a sua noiva, a sua esposa adorando. Porque é que Cristo seria diferente? Forte. É forte. É a palavra. O noivo, outra coisa, o noivo anseia se sentar à mesa com a noiva e a noiva anda a curtir a vida. Eita, Jeová. Ei, no plano natural, você casava com esta noiva doida? Evangelista, você disse a palavra doida? Disse. Você casava com esta noiva doida? Você não casava! Porquê é que o Evangelho é frio na Europa? Porque a noiva está doida. Porque nós somos a noiva. Aleluia. Nós somos a noiva. Mais importante do que a forma como se você veste quando vem para a igreja é a forma como você traz o seu coração. É a forma como você traz o seu coração. Eu conheço muita gente que chega à casa do Senhor, prepara-se para parecer bem aos irmãos. Não para mostrar o amor a Deus. Isto é hipocrisia. Por isso não avança. Porque nós fomos paralisados com uma santidade que se requer que para o progresso do reino de Deus. E a palavra de Deus nos ensina algo fantástico. Eu estou aqui. Estou preocupado com o cisco que está no olho do meu irmão. Eu não estou preocupado com a trave que está no meu. Eu estou preocupado com o ciscozinho e nos meus olhos estão 5.000 cistos daquilo que eu estou a acusar o meu irmão. Mas é mais fácil quando nós acusamos os irmãos, porque quando nós acusamos nos protegemos daquilo que sabemos que também erramos e também falhamos. Então às vezes é mais fácil. A vida e a morte está no poder da língua. Nós não incendiamos a Europa porque o que sai da nossa boca não são palavras de edificação. Nós não incendiamos a Europa porque o que está na nossa vida não é uma caminhada de entrega, de dedicação. Mas evangelista, você está a falar para o pastor Alexandre. Não, eu estou a falar de nós como corpo. Quantas pessoas chegaram à Europa, clamaram a Deus por um trabalho, Deus deu-lhes o trabalho e a primeira coisa que fizeram foi abandonar a igreja. Quantas pessoas chegaram à Europa, passaram a ser legalizados, a igreja já não presta. Quando chegaram à Europa, a igreja era o dia-a-dia das suas vidas, não tinham mais nada para fazer. Não tinham trabalho, não tinham amigos, não tinham ninguém. Vem o ouro, vem a prata, vem o bronze. Eu não quero mais ser noiva. É por isso que a Europa está como está. Evangelista, você tem autoridade para falar sobre a Europa? Tenho, sou um filho de Deus. Sou um discípulo de Cristo. Porquê é que você diz isso? Porque a palavra diz assim: ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Toda a criatura é todo o mundo. Logo, se é todo o mundo, também inclui a Europa. Logo, se eu tenho que ir à Europa, a Europa também é preocupação minha. Mas isso é desapóstolo, não é desapóstolo. Somos nós. Somos nós que temos que ir influenciar ali fora. Somos nós que entramos na mercearia e mostramos se somos luz ou somos trevas. Se somos sal ou se não somos sal. Se temos o bom perfume de Cristo ou se não temos o bom perfume de Cristo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. No lugar onde eu vivo, muitas vezes eu aplico o processo de semear e colher. Eu tenho observado bênçãos no semear e colher que não me passa pela cabeça.
E eu sou abençoado por pessoas que não têm Cristo no coração. São muçulmanos. Você é pregador? Sou pregador, mas eu sou muçulmana. O que é que você está à espera que eu diga? Arrependa-se em nome de Jesus e venha fogo do céu e te consuma. É por nós, pelo nosso amor, pelo nosso caráter, por aquilo que nós fazemos, que mostramos que somos a luz. E a luz é a que habita em nós. Por isso é que às vezes a Europa está apagada. Faltou a luz. Glória a Deus. Aleluia. Porque nós somos luz. Se falta a luz, há trevas. Certo? Não é o que diz a palavra. Então, se não há luz na Europa, é porque nós não temos sido luz. A evangelista está a falar então dos pastores. Não estou a falar de mim, de ti. De nós. Estou a falar de nós. Irmãos, eu vou mesmo terminar. Porque às vezes nós nos esquecemos na nossa caminhada que haveremos de estar face a face com o nosso Criador. Nós estaremos face a face com quem tem o poder de nos julgar. Estaremos face a face com aquele que vai mandar abrir os livros. O livro da vida. E o livro daquilo que nós fazemos diariamente. E no dia que os livros se abrirem, o que menos tem importância é o seu pastor. Porque nós estaremos a falar da vida eterna ou da condenação eterna. O que menos tem importância é se a irmã canta bem ou canta mal. Se há ar-condicionado ou se não há ar-condicionado. Se são muitos membros ou poucos membros. Glória a Deus. Nos lugares mais abençoados onde eu estou, muitas vezes não tem mais de 3 pessoas. Vocês sabiam? E a presença de Deus se faz notória de uma maneira. E às vezes eu ouço dizer assim: eu não vou à igreja porque a igreja perdeu muita gente. Agora são poucos. Pois, se todos nós dissermos isso, ninguém vai. Você entende? Você entende a hipocrisia? E é isso que nos impede de ser luz. É isso que nos impede de ser sal. E é isso que nos impede de ser o bom perfume de Cristo. Posso orar por vocês? Podemos nos colocar.